Se você é empreendedor e deseja captar recursos para a sua empresa ou vendê-la, você está no lugar certo. No episódio 2 do Dealmakers, nós vamos te mostrar cada etapa do processo de M&A para captação de recursos e para venda de participações. Vamos te ensinar o passo a passo desse tipo de operação e como se preparar para cada uma dessas etapas, evitando surpresas que possam te atrapalhar no momento da negociação. Estar bem preparado é sempre a melhor estratégia. Antes de adentrar em cada fase do M&A, a gente precisa colocar todo mundo na mesma página e falar de alguns conceitos fundamentais para entender todas essas etapas. O primeiro conceito é o conceito M&A. Se você nunca ouviu falar nessa expressão, você vai ouvir falar muito se você estiver participando de operações de investimento. M&A, apesar de ser traduzido somente como fusões e aquisições, representa todos os tipos de operações de aporte de investimento, desinvestimento em empresas, compra e venda de participação. Independentemente do instrumento que a gente utilizar, a gente vai estar utilizando esse termo M&A para esse tipo de operação. O segundo conceito que a gente precisa analisar é a diferença entre equity, participação, e dívida. Equity é quando eu me torno investidor de determinada empresa. Eu aporto recursos e recebo participação. Eu não tenho uma dívida com aquele investidor ou com aquela pessoa que adquiriu aquela participação. É uma relação de risco. Já a relação de dívida, eu me torno credor, por exemplo, daquela empresa. Eu empresto um valor e a gente acorda a forma de devolução, normalmente com juros. Então, se você, fundador, empreendedor, está precisando de recursos, saiba que você pode obter esses recursos tanto por meio de equity, aporte de investimento na empresa, tanto por meio de dívidas, seja contraindo um empréstimo junto ao banco, a terceiros, emitindo uma debenture. O terceiro conceito que precisa ser esclarecido é a diferença entre cash-in e cash-out. Você já ouviu falar? Eu preciso definir se o aporte de recursos que o investidor vai fazer vai para a empresa, que é o cash-in, ou se ele vai para o bolso do fundador, do empreendedor, que é o cash-out. Quarto e último conceito que a gente precisa compreender é a diferença entre primário e secundário, que está intimamente relacionada aos conceitos de cash-in e cash-out. Primária é a operação em que, via aumento de capital, o investidor aporta recursos naquela empresa e a empresa lhe devolve participação, cotas ou ações, ou seja, é uma operação entre investidor e sociedade. Já a secundária é uma operação relacionada entre sócio e investidor. Então, o sócio que já possui aquela participação, aquela cota, aquela ação que já foi emitida, vai vender aquela participação para terceiros. Passadas as conceituações iniciais, vamos agora à explicação de cada uma das fases do M&A, sendo a primeira delas as conversas preliminares. Este é o momento em que o empreendedor e o investidor se conhecem e iniciam o alinhamento. É a parte de compartilhar ideias e interesses. Nesse ponto, é importante ser transparente sobre a sua visão de negócios e estar preparado para responder perguntas básicas sobre o modelo de negócios, equipe e mercado. É a fase de chamar a atenção do investidor e ganhar sua confiança inicial. Existem pelo menos duas formas diferentes de se estabelecer essa conexão inicial para as conversas preliminares. A primeira delas é quando o empreendedor procura o investidor. Se você é empreendedor e deseja buscar ativamente o investidor, já vou deixar aqui uma dica. Participe de eventos do seu setor, busque programas de incubação, de aceleração e busque também sites que reúnam sites de investidores. Nesses sites de investidores, procure conhecer a tese de investimento de cada investidor, ou seja, em quais empresas eles preferem investir. E nesse site, geralmente já existe um espaço para o envio de informações importantes sobre a empresa que busca investimento ou venda. Outra estratégia também muito utilizada para estabelecer essa comunicação entre a empresa e o investidor é por meio de assessoria. Então, se você é empreendedor, não possui contato direto com o investidor, você pode contratar empresas de assessoria financeira ou bancos de investimento que vão elaborar alguns documentos e estabelecer essa comunicação. Um dos documentos comumente elaborados por essas assessorias é o teaser, que reúne informações não detalhadas sobre a empresa e sobre a operação prospectada, captação de recursos para a empresa ou venda parcial ou total. Se as conversas preliminares evoluírem,
Para que sejam fornecidas mais informações sobre o negócio, é assinado um acordo de confidencialidade, também chamado de NDA, Non-Disclosure Agreement. O NDA garante que as informações trocadas durante a negociação não sejam divulgadas, protegendo o seu negócio. Após a assinatura do NDA, são apresentados mais documentos e informações, os quais normalmente estão reunidos em um infomemo, que pode conter, dentre as informações, um sumário executivo, a tese de investimento, informações sobre o mercado no qual aquela empresa está inserida, informações operacionais e, especialmente, informações financeiras. Após o investidor analisar os documentos e informações adicionais, caso ele permaneça interessado naquela empresa, ele irá formalizar o seu interesse por meio de um NBO, Non-Binding Offer, que é uma oferta não vinculante. Existe no mercado diversos tipos de contrato que vocês já devem ter ouvido falar que instrumentalizam uma oferta não vinculante, como o MOU, que é o Memorando de Entendimentos, o Term Sheet, a LOI, que é a Carta de Intenções, e todos eles têm o mesmo objetivo, que é formalizar a intenção das partes em negociar ou realizar uma transação, mas não obrigam legalmente o cumprimento dessas cláusulas pactuadas nesses instrumentos pelas partes. Esse documento conterá alguns aspectos, como qual é a transação que está sendo proposta? É uma operação de venda parcial ou total daquela empresa, um aporte de investimento? Qual o valor que vai ser investido ou o preço de aquisição, de que forma ele será pago? Qual foi o método de valuation aplicado para avaliar o valor daquela empresa, se é um múltiplo de EBITDA, um fluxo de caixa descontado? Outras cláusulas como confidencialidade, exclusividade de negociação. Quem vai arcar com os custos e as despesas durante esse processo de negociação? Qual a legislação que vai ser aplicável em caso de conflito? Então, é perceptível que um NBO precisa ser analisado com bastante atenção, principalmente com o auxílio de advogado especializado, pois é nele que começam a surgir as primeiras regras de relacionamento com o investidor. E apesar de ele ter um aspecto geral não vinculativo, existem algumas cláusulas que comumente são vinculativas, ou seja, obrigam as partes a cumprir, como cláusula de confidencialidade, exclusividade, eleição de foro. Caso as partes estejam alinhadas com relação às diretrizes da operação, inicia-se aqui a fase da due diligence, que é uma das mais críticas do processo. O investidor irá fazer uma auditoria completa nas mais diversas frentes da empresa, a exemplo de financeiro, contábil, jurídico e operacional. A due diligence ajuda a identificar potenciais problemas, oportunidades e riscos ocultos, proporcionando uma base sólida para a tomada de decisões. É neste ponto que muitos empreendedores são surpreendidos. Se houver problemas escondidos, como impostos não pagos ou contratos mal elaborados, é neste momento que eles virão à tona. Por isso, é essencial estar com toda a documentação organizada e regularizada, o que irá impactar inclusive no valor que o investidor está disposto a pagar. Com relação a essa preparação prévia, nós iremos abordar de maneira bem detalhada nos próximos episódios. Durante ou após a realização da due diligence, caso identifique muitas contingências, o investidor pode perder o interesse na operação e encerrar as negociações. Por outro lado, caso ele opte por continuar com a negociação, as partes iniciam aqui a elaboração dos documentos definitivos, ou que possuem um aspecto vinculativo, ou seja, que obrigam as partes com relação às condições contratuais pactuadas. Esses instrumentos irão variar de acordo com o formato da operação realizada. Em caso de captação de investimento para a empresa, o documento adequado será um contrato de investimento, também denominado contrato de subscrição. Nesse documento, o investidor se compromete a aportar recursos, dinheiro ou outros ativos em troca de participação societária naquela empresa, cotas ou ações. Além disso, serão estabelecidos os direitos e as obrigações das partes envolvidas, tais como o valor que será investido e a forma de disponibilização desses recursos, a utilização do capital para alguma finalidade específica, como a expansão de uma operação ou reestruturação societária da empresa, e os direitos de voto, os direitos ao recebimento de lucros ou dividendos do investidor, mecanismos anti-diluição e mecanismos de saída para aquele investidor, dentre outros temas. Por isso, é fundamental o auxílio de um advogado em todo esse processo para garantir
que não haja algum ponto incompreendido ou demasiadamente oneroso. Por outro lado, o contrato de compra e venda de cotas ou ações é utilizado quando o sócio deseja vender parte ou a totalidade da sua participação na empresa para terceiros. Nesse caso, o dinheiro investido pelo investidor não vai para a empresa, vai para o sócio vendedor. O contrato de compra e venda de cotas ou ações deve conter, além de outras cláusulas, o valor e a forma de pagamento, bem como uma garantia do recebimento desse pagamento, quem irá assumir as responsabilidades pelas contingências e passivos da sociedade, se será o investidor ou o fundador, e uma indenização para garantir à parte prejudicada uma compensação, e cláusulas de não concorrência e não aliciamento. Além de um contrato de investimento ou de um contrato de compra e venda de cotas ou ações, nos cenários em que o investidor e o fundador permanecerem juntos na sociedade, haverá necessidade de elaborar também um acordo de sócios, que irá conter a regra de relacionamento entre esses sócios, definindo previamente a regra do jogo para evitar conflitos futuros. Não havendo pendências a serem sanadas, a assinatura do contrato, denominado signing, vai ocorrer junto com o fechamento, denominado close. No entanto, antes de fechar a operação, o investidor pode exigir que o empreendedor ajuste alguns aspectos por meio das chamadas condições precedentes, que irão adiar o close. São exemplos de condições precedentes normalmente exigidas por investidores a regularização de documentos, a reorganização societária e a proteção de ativos intelectuais. Essa fase pode parecer burocrática, mas é essencial para garantir que tudo esteja em ordem e que o negócio esteja preparado para receber o aporte ou para ser vendido. Geralmente, o investidor estabelece um prazo dentro do qual o empreendedor deve cumprir essas condições e só então avança-se para o closing. O fechamento ou closing é a fase em que as partes finalmente confirmam a realização da operação. Nas operações em que houve a definição de condições precedentes, significa que aqui elas já foram cumpridas. Geralmente, a primeira parcela do investimento ou da venda é paga aqui. Mas não pense que o trabalho acabou, viu? Nesse momento ainda podem ser estabelecidas condições pós-closing. Viram como cada etapa tem a sua importância? Negociar com o investidor não é tarefa fácil. Tem que se preparar bem para cada fase. E para isso é necessário e essencial contar com o auxílio de profissionais especializados. Ficou com alguma dúvida ou quer se preparar melhor para essas etapas? Fale conosco no Instagram e não perca nenhum dos nossos episódios. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nada.